Amém, queridos. Pai do Senhor Jesus Cristo, boa tarde, queridos. Boa tarde. Como vão, queridos? Passando aqui para desejar a paz do Senhor Jesus Cristo. Passando aqui, queridos, para desejar um bom fim de tarde, queridos, a mim, a você. Que Deus venha abençoar, queridos, o decorrer da nossa noite. Amém. Passando aqui, queridos, também para deixar uma palavra para as nossas vidas, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, para a honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Amém, queridos. Quero deixar uma palavra, queridos, para nossas vidas, que ela se encontra aqui no livro de Gálatas, aqui no capítulo 5. Amém, queridos. Que vai falar, queridos, sobre as obras da carne e o fruto do Espírito Santo. Amém, queridos. Eu quero deixar, queridos, essa palavra e contar para vocês de algo que hoje eu estava lembrando de uma experiência que eu vivi com o Senhor Jesus Cristo. Logo no começo, queridos, que eu comecei a segui-lo. Logo no começo que eu, queridos, estava passando por um processo de libertação na minha vida. Amém? A palavra ela vai dizer assim. Ela vai falar, queridos, sobre as obras da nossa carne. Amém? Vai dizer assim. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Amém, queridos? Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, letra maiúscula, querido, Espírito Santo. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. Olha quais são, queridos. As obras da carne do ser humano: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas, olhem só, queridos, declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Queridos, dentro dessa palavra, queridos, hoje eu estava me lembrando de algo, de uma experiência que eu vivi com Deus, aonde, queridos, eu, antes de estar na presença do Senhor, queridos, todos nós, quando estamos, queridos, ainda não fazendo a vontade de Deus, quando ainda não estamos na presença do Senhor, queridos, nós fazemos as obras, queridos, da nossa carne. Nós fazemos, queridos, coisas que não agradam a Deus. Nós seguimos coisas, queridos, erradas. Nós ficamos ali, na realidade, nós não temos vida espiritual com Deus. Nós não temos uma vida espiritual com Deus. Quando nós passamos a nos entregar a Jesus Cristo, nós passamos, queridos, a ser transformados. Passamos a ter uma vida espiritual com o Senhor, porque nós vamos começar, queridos, a buscar. Nós vamos começar a aprender, queridos, a palavra do Senhor. Porque nós vamos, queridos, começar a conhecer a verdade. E aí o Senhor, Ele vai tirando, queridos, todas as vendas dos nossos olhos. Ele vai tirando as escamas dos nossos olhos, queridos.
Paulo, quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus, ele ouviu a voz de Jesus, querido. Ele passou 3 dias cego, passou 3 dias orando, queridos. Ele passou a ter uma vida espiritual com Deus. Ele passou a receber o Espírito Santo de Deus, queridos. Então, quando nós, queridos, estamos fora da presença do Senhor, e eu quero dizer que não é só fora da presença do Senhor, não, porque tem muitas pessoas, queridos, que vivem em pecado, que vivem fazendo tudo isso aqui, estando na presença do Senhor mesmo, são pessoas desobedientes, são pessoas rebeldes, são pessoas que se rebelam contra o Senhor, queridos, porque abominável é o pecado para o Senhor, queridos. Todos esses pecados que aqui estão. Quem estiver debaixo desses pecados aqui, a palavra do Senhor, ela é bem clara, ela vai dizer, queridos, que não vai herdar o reino de Deus. Não vai herdar, queridos, o reino de Deus. Então, eu quero te dizer que se você está debaixo dessas obras da carne, que você venha, queridos, que você venha, querida, buscar o Senhor verdadeiramente. O Senhor, queridos, ele está dando a oportunidade para muitos que se afastaram da presença dele. Ele está dando a oportunidade para que você volte, para que você se arrependa, para que você confesse os seus pecados ao Senhor. Amém, queridos? Vejamos aquela passagem do filho pródigo que saiu, queridos, da casa do pai, foi viver a vida dele, foi curtir a vida dele. Mas ele reconheceu que sem o pai ele não era nada, que sem o pai ele não podia nada, queridos, que sem o pai, queridos, ele não tinha, queridos, força para nada, ele não tinha vida, queridos. Ele foi, queridos, gastar aquilo que o pai deu para ele com orgias, com mulheres, foi gastar aquilo que Deus deu para ele, queridos, que o pai tinha dado para ele, queridos, com coisas do mundo, com coisas mundanas. Foi conhecer pessoas, queridos, que no momento que ele mais precisou, elas deixaram, elas só quiseram se aproveitar dele, quisessem se aproveitar do dinheiro que ele tinha. E quando ele mais precisou, queridos, ele estava onde, queridos? Ele estava já no chiqueiro, queridos, comendo a comida dos porcos, queridos, e pensando que até os servos do pai dele estavam comendo muito melhor do que ele. Então, queridos, o Senhor, ele está dando tempo para aquelas pessoas. Jesus já está à porta. Jesus já está à porta. Jesus já está voltando. Todos aqueles que se afastaram do Senhor, que estão afastados, precisam voltar para os caminhos do Senhor, precisam confessar, precisam pedir perdão do Senhor, porque Ele é fiel, porque o Senhor, Ele é rico em misericórdia. Amém, queridos? Quando a pessoa ela está cegada pelo inimigo, cegada, queridos, porque o inimigo já usou pessoas para destruir a vida, já usou pessoas para destruir todas as áreas da tua vida sentimental. O inimigo já usou, queridos, de todas as artimanhas para te afastar da presença do Senhor, já te cegou. Mas o Senhor, queridos, ele é fiel, ele é verdadeiro, ele enviou o seu Filho amado. Ele enviou o seu Filho amado por mim e por você, pelos nossos pecados. Carregou sobre si as nossas enfermidades, nossas dores, nossos pecados, queridos. O Senhor, ele é fiel para nos perdoar os pecados. Amém, queridos? Olha só. E hoje, queridos, eu quero compartilhar com vocês algo dentro dessa palavra que eu estava lembrando de mim, queridos. Eu vou falar de mim, porque eu tenho que falar aquilo que eu já vivi na presença do Senhor. Eu tenho que falar, queridos, as experiências que eu vivi. Queridos, tem experiências que nós vivemos na presença do Senhor. Eu vivi muitas experiências bem no comecinho, porque queridos, eu não fui logo de imediato para a igreja, não, queridos. Eu tive um encontro com Jesus dentro de casa. As minhas maiores experiências com o Senhor, logo quando eu confessei Jesus, queridos, foi dentro da minha casa, foi dentro do meu quarto. Do mês de fevereiro para o mês de abril, queridos, eu passei esses meses vivendo experiências com o Senhor. Porque, queridos, eu era uma pessoa que fazia tudo isso aqui, toda a obra da minha carne, queridos, eu bebia, eu me prostituía, queridos, eu fazia coisas que não agradavam ao Senhor, me envolvia com pessoas erradas.
Eu era idólatra, que eles idolatravam o meu corpo, idolatrava pessoas, idolatrava ídolos, idolatrava pessoas famosas, queridos. Eu idolatrava objetos, eu idolatrava roupas, queridos. Eu idolatrava muitas coisas. Eu, queridos, buscava tudo isso aqui, queridos, porque eu não tinha Deus, não tinha Jesus na minha vida, queridos. Não tinha Jesus verdadeiramente na minha vida, queridos. Mas eu quero te dizer que quando eu passei, queridos, a confessar ao Senhor, a clamar a Ele, a querer sair daquela vida que eu vivia, queridos, o Senhor, Ele me ouviu. Ele inclinou os ouvidos dele a mim, ele me ouviu, queridos. Eu não aguentava mais, queridos, viver a vida que eu levava. Eu passava dias sem dormir, porque eu era perturbada. Eu vivia experiências sobrenaturais, queridos, tanto da parte das trevas, como ao mesmo tempo da parte de Deus. Quando eu comecei, queridos, a clamar ao Senhor, pedir misericórdia, pedir socorro do Senhor, me tira, Senhor, dessa vida que eu não aguento mais, Senhor, meu Deus. E quando eu tomei a atitude, queridos, de dizer para Deus que eu nunca mais ia fazer aquelas coisas, queridos. Que eu não ia mais, queridos, beber, eu não ia mais me prostituir, não ia, queridos, mais usar, queridos, entorpecentes, queridos. Eu não ia mais vender o meu corpo, queridos. Eu disse para Deus que eu não ia mais fazer aquilo. E a partir daquele momento, queridos, a minha vida passou a ser transformada. E aí, queridos, eu quero dizer para você dentro dessa palavra que eu fazia, queridos, essas coisas que aqui estão diante da minha frente, diante da palavra do Senhor, que eu, queridos, fazia esses tipos de obras da carne. Eu era uma pessoa muito rebelde, queridos, era uma pessoa mentirosa, eu mentia demais, eu tinha a boca muito suja, eu chamava muito nome, eu agredia pessoas com muitas palavras. Quanto mais tivesse uma palavra mais feia, mais eu agredia. Às vezes as palavras, queridos, já chegou um tempo que as palavras, elas não queriam, queridos, mais assim, satisfazer o meu desejo da carne, de agredir aquela pessoa, e eu ia agredir a pessoa fisicamente, queridos. Eu era uma pessoa ignorante, eu era uma pessoa abusada, eu era uma pessoa que gostava de discórdia, queridos. Eu era uma pessoa, queridos, que tinha inveja, queridos. Mas o Senhor, queridos, Ele me transformou de dentro para fora. O Senhor derramou aqui os frutos do Espírito Santo dele sobre a minha vida, que está aqui no 22, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, queridos, é algo que o Senhor derramou sobre a minha vida. O Senhor derramou, queridos, sobre a minha vida. E o domínio próprio, queridos. Porque não é fácil, queridos, para a vida que eu levava, a pessoa que eu era antes, queridos. Só o Espírito Santo de Deus para trabalhar na minha vida. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, também andemos no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Queridos, hoje eu quero compartilhar essa experiência com vocês, que quando eu passei a viver experiências com o Senhor, muito antes de me congregar, queridos, como eu já disse, a minha conversão começou dentro de casa. Não veio ninguém na minha porta me chamar: irmã, vamos para a igreja, vamos, eu vou te levar para visitar. Não, queridos. A minha experiência com Deus foi dentro de casa. Foi quando eu disse para Deus que eu queria sair daquela vida que eu vivia. E eu começava a orar, eu começava, queridos, a me trancar no quarto. Eu só saía de manhã do quarto, queridos. Eu ouvia orações de uma pessoa bem de longe, que não sabe nem que eu existo. Deus usou uma pessoa para a minha vida, para a palavra dele chegar ao meu coração.
queridos. Eu abri a porta do meu coração para Deus, queridos. O Senhor Jesus bateu na porta do meu coração e eu abri para ele entrar. E quando ele entrou, queridos, ele entrou e foi de uma forma tremenda, foi transformando a minha vida de dentro para fora, foi transformando a minha casa, queridos, foi transformando o meu esposo, queridos. Eu nem era casada, queridos, em menos de 6 meses, Deus proveu o meu casamento, Deus converteu o meu esposo, queridos, através da minha vida. Deus converteu meu esposo, queridos. Deus proveu o nosso casamento, queridos, ou pessoas para nos abençoar, queridos. Nosso casamento foi lindo para a glória de Deus, queridos. Nós só vivíamos juntos há 12 anos, queridos. E o nosso relacionamento era muito, muito atribulado. Era uma separação, vai e volta, vai e volta. Eu só vivia na rua, só vivia em bar, só vivia bebendo, queridos. Então, queridos, o Senhor transformou a minha vida. O Senhor, comecei a ir para a igreja depois de 3 meses, queridos. Comecei a ir para a igreja. Quando eu cheguei lá, queridos, eu já quis logo confessar Jesus diante das pessoas. Fui batizada nas águas em pouco tempo. Já ia haver um batismo nas águas, queridos. E depois eu já fui batizada no Espírito Santo para a glória de Deus, queridos. E com o tempo teve um propósito com a igreja de 40 noites, queridos, aonde não foi no monte, nem dentro da igreja, queridos, eu fui batizada em língua dentro da minha casa, eu vivi essas experiências com o Senhor dentro de casa, queridos, e quando chegamos no monte, eu fui testemunhar para glorificar o nome do Senhor, queridos. Eu nunca vou esquecer de como foi essa experiência na presença do Senhor, queridos, eu me lembro até hoje, não tem como esquecer, queridos, experiências que nós vivemos na presença do Senhor, não tem como esquecer, queridos. E a gente glorifica o nome dele, a gente engrandece o nome dele, e a gente fica impressionada com o que Deus faz nas nossas vidas, queridos. Foram 3 meses dentro de casa, buscando, mas no começo, queridos, eu ainda não estava firmada, eu orava, mas continuava fazendo coisa errada, até o dia que eu falei para Deus que eu não ia mais fazer aquilo, quando eu tomei a minha atitude, queridos, de dizer para Deus que eu não queria mais aquilo, e eu falei para Deus que eu não ia mais fazer aquilo, queridos. E aí a minha vida passou a ser transformada. Eu comecei a entrar num processo de libertação, queridos, na minha vida dentro de casa. Deus passou a se revelar para mim de tremendas formas, queridos. Deus passou, queridos, a falar muito comigo, queridos. E eu sabia que era Deus, queridos, mas o inimigo era tão sujo na minha vida que ele queria colocar dúvida e dizer que aquilo era coisa minha, não era a voz de Deus, mas o Senhor, ele confirmava comigo na palavra dele, ele confirmava através desse profeta, queridos. Então eu comecei a buscar na palavra do Senhor, queridos, eu comecei a aprender a palavra do Senhor, porque de uma coisa, queridos, eu vou te falar, que nós temos que buscar a palavra do Senhor, queridos, porque o homem é falho, queridos, o homem é falho. Por mais que a gente fale que ele é um grande homem de Deus, é uma grande mulher de Deus, querido, mas nós temos que buscar na palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela não mente, a palavra do Senhor, ela é verdadeira, queridos. Deus usa sim, tem pessoas muito verdadeiras, tem pessoas que são muito usadas por Deus, mas nós precisamos, queridos, que eu sentia muita necessidade de viver as minhas experiências com o Senhor. Eu vi as pessoas sendo usadas por Deus, queridos, e eu queria viver a minha experiência com o Senhor, e eu passei a buscar. Eu passei, queridos, a querer viver experiências com o Senhor, e eu vivi, queridos. Eu vivi muitas experiências com o Senhor Jesus. E hoje eu fui para uma consulta com meu esposo. E a gente foi, e eu fiquei dentro do carro, fiquei esperando ele. Enquanto ele ia, que ainda não estava ali na vez dele ser atendido, e eu fiquei dentro do carro, e aonde nós estávamos é só mata, assim, é bem longe da cidade onde nós estávamos hoje, e estava tão friozinho, que ele estava o clima tão gostoso, tão bom, e aqueles pássaros ali cheios de arara, naquelas árvores cantando, e eu baixei o banco do carro e fiquei deitada, queridos. Fiquei ali olhando para o céu, gosto muito, sempre gostei, queridos, desde que eu me entendo,
Eu gosto de olhar para o céu, sabe? Eu gosto de ver as estrelas. Eu gosto de olhar as obras do Senhor. Eu gosto, queridos. Muito antes de eu estar na presença, eu achava tão impressionante o céu, as estrelas. E conhecendo a palavra, hoje eu me impressiono mais. Então, eu fiquei olhando para o céu, queridos, e eu comecei a me lembrar de uma coisa. Quando eu comecei o meu processo de libertação, que Deus começou a obra na minha vida, eu 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 passei por muita guerra espiritual, queridos. Muita guerra, muita guerra, muita guerra espiritual, mas eu não desisti, porque o Senhor falava muito comigo. Não desisti. Então eu lembrei de um sonho que Deus me deu. Eu lembrei de um sonho que o Senhor me deu. Porque, queridos, quando eu comecei a passar pelo processo de libertação, eu passei a sentir, queridos, muito nojo do meu corpo. Eu passei a sentir, queridos, muito nojo de tudo aquilo que eu tinha feito. O Senhor ele já tinha me libertado das bebidas, da prostituição, queridos. E eu já sentia muito nojo, eu não podia ver ninguém bebendo na minha frente, que eu já não suportava mais sentir o cheiro daquela bebida, daqueles entorpecentes, sabe, queridos? E eu era uma pessoa que eu era muito, muito idólatra com o meu corpo. Eu mostrava muito o meu corpo. Eu vendia o meu corpo, queridos. Então, eu passei a sentir muito nojo do meu corpo. Quando o Senhor ele começou a obra na minha vida, quando ele começou a me libertar, queridos. Eu usava pince no nariz, no umbigo, queridos. E o pince no meu umbigo que eu tinha, queridos, eu era muito idólatra por aqueles pince, eu era muito viciada, e muito antes de eu ir para a igreja, é, quando eu ia dormir, o pince acordava fora do meu umbigo, eu não entendia o porquê, que todas as vezes acordava, o pince não estava mais, e, e eu falava, mas como que esse pince saiu, que eu aperto bem, não tem como ele sair. Então, uma vez eu entendi que era o Senhor trabalhando na minha vida. Eu peguei aquele pincel, eu joguei no vaso e dei a descarga. Eu peguei eu fui na minha gaveta e peguei os outros e joguei fora. Porém, continuei com o pincel no nariz ainda, aqueles. E quando eu comecei a ir para a igreja, aquilo começou a me incomodar. Estava na época da Covid. Eu estava de máscara, mas ainda assim me incomodava. E eu ficava assim, quando eu chegava em casa, eu, credo, que nojo. Quando eu me olhava no espelho, que nojo esse negócio no meu nariz. Aí eu peguei e tirei, eu falei, quer saber, eu nunca mais vou usar isso daqui. Isso é uma vergonha para o Senhor. E eu começava a ficar com vergonha de Deus, queridos. Eu começava a sentir vergonha daquilo que eu fazia. Queridos, eu vou falar de mim, mulheres, eu vou falar de mim, da forma que Deus trabalhou na minha vida. Ele trabalha na vida da gente conforme, queridos, Ele quer. Ele vai trabalhar na vida da gente naquilo que nós precisamos ser libertos, queridos. Eu precisava ser liberta de muita coisa. Eu era uma pessoa muito, muito fanática por roupa, sapato, maquiagem. Então, eu não deixei de usar maquiagem logo quando eu comecei para a igreja. Mas com o passar do tempo que eu comecei a ir, queridos, aquilo começou a me incomodar. Eu era muito também fanática de fazer unha. E eu tô falando de mim, tá, mulheres? Estou falando de mim, do que Deus fez na minha vida. Então, Deus tem um ministério na minha vida. Então, o Senhor ele trabalhou na minha vida, onde eu era uma pessoa idólatra. Então, eu passei, queridos, a sentir nojo da maquiagem quando eu chegava em casa, que eu me olhava no espelho. Eu ficava me olhando, eu me achava ridícula de maquiagem, queridos. Eu me achava ridícula, queridas, de maquiagem quando eu me olhava no espelho. E aí eu continuei a ir assim mesmo, maquiada para a igreja. Então, queridos, chegou o momento que eu não consegui mais usar. Quando eu tirei toda a maquiagem do meu rosto, que eu me olhei no espelho, eu me achei tão linda, queridos. Eu me achei assim, agora sim. Agora eu estou linda. Então, eu peguei aquelas maquiagens e joguei fora, queridos. Saí limpando todo o meu armário, tirei tudo e joguei fora. Isso é algo que Deus fez na minha vida. Eu não estou dizendo que é para você fazer isso na sua, porque quem vai convencer você é o Espírito Santo de Deus, não sou eu.
Passei também no começo que eu ia para a igreja, queridos. Eu ia vestida de calça jeans, calça bem colada, calça toda rasgada, queridos. Aquilo me passou a me incomodar muito. No começo não me incomodava. Eu ia de leg, porque eu não tinha outras roupas. Eu pedia de Deus: Deus, eu não tenho roupa para mim para a igreja, eu não tenho uma roupa decente. Eu tinha leg, quando eu usava meus vestidos curtos, eu usava o vestido curto por cima de uma leg e eu ia. Mas aquilo me passou a me incomodar muito, queridos. Quando eu chegava, parece que estava todo mundo me olhando, eu estava com muita vergonha, eu ficava com muita vergonha. Então o Senhor ele foi providenciando pessoas para me abençoar com roupas, né, que ele queria que eu vestisse. E aí, quando eu comecei, ainda passei aí de calça jeans, queridos, calça toda rasgada na coxa. E às vezes eu estava ali ouvindo a palavra, o Espírito Santo de Deus fazia eu olhar para minhas pernas. E aqueles buracos, parece assim que estavam os buracos maiores, parece que as minhas coxas estavam tudo de fora. E então, queridos, eu comecei a ficar incomodada, porque era o Espírito Santo de Deus trabalhando na minha vida. E eu passei a sentir muita vergonha, querida, de vestir aquelas roupas coladinhas, aquelas calças que eu ia colada, a blusa ainda mostrando a beira da barriga, queridos. Tudo isso Deus trabalhou na minha vida, queridos. Tudo isso Deus tirou de mim. Então, quem trabalha e quem faz a obra nas nossas vidas é o Espírito Santo de Deus. Não adianta as pessoas chegar com você e querer te obrigar a fazer algo que você não quer, porque quem vai te convencer é o Espírito Santo de Deus. É claro que tem pessoas que Deus fala, já usou pessoas, já deu palavra, já te mostrou em sonho, mas você não quer obedecer a Deus. Então é tolice, você é uma pessoa desobediente, você é uma pessoa tola, você não obedece a Deus. Deus, ele, quando ele quer transformar nossas vidas, queridos, ele vai falar com nós, ele vai mostrar para nós aonde que ele quer que nós sejamos transformados e que ele vai trabalhar. Mas para isso nós precisamos querer, porque hoje a vaidade toma conta de muitas pessoas, queridos. Nós somos lindas, nós somos, queridos, nós somos lindas com o brilho do Espírito Santo de Deus. Mas é claro que tem pessoas que realmente desobedecem ao Senhor. Elas não querem ser transformadas, elas querem continuar em desobediência. E é claro que quando nós queremos ser transformados, o Senhor ele vai trabalhar na nossa vida. Ele vai mostrar para a gente aquilo que nós precisamos ser transformados. Porque Deus não se agrada do pecado, Deus abomina o pecado, a obra da carne, queridos. Para que nós venhamos receber os frutos do Espírito Santo, nós precisamos renunciar, queridos, às obras da carne. E para isso nós precisamos querer, porque só o Espírito Santo de Deus que pode nos transformar, queridos. Então, eu vivi muitas experiências com o Senhor, e uma das experiências que eu vivi com o Senhor, queridos, foi um sonho que Deus me deu. Eu me via, queridos, eu olhando ali para o céu dentro do carro, eu comecei a me lembrar, queridos, sabe? Eu já fui até criticada, queridos, porque eu gosto, queridos, eu não posso esquecer nunca, queridos, de onde Deus me tirou. Eu não posso esquecer nunca do que Deus fez na minha vida, queridos. Eu não posso esquecer da grande obra que Deus fez e está fazendo na minha vida, queridos. Eu vou fazer 4 anos na presença do Senhor, queridos. Eu já fui criticada através de palavras assim indiretas, você pensa no passado, tem pessoas que pensam com saudade. Só, queridos, que a gente rejeita essas vozes, porque Deus conhece o nosso coração. Quando nós nos lembramos, eu até choro, queridos, porque ninguém poderia, queridos, homem nenhum poderia fazer a obra que Deus fez na minha vida, somente Deus, somente o Espírito Santo de Deus, queridos. Jamais homem nenhum, pessoa nenhuma, queridos, ia ter esse poder de me tirar da onde eu vivia, queridos. Só Deus fez a obra na minha vida. Eu jamais vou esquecer do que Deus fez na minha vida, queridos. Quando eu olho para trás, é para glorificar o nome de Deus, é para amar mais Ele ainda, é para exaltar o nome dEle, queridos. Então, já ouvi críticas sim, queridos. E as pessoas não querem muitas das vezes respeitar o que tu sente, não, queridos. Elas querem falar o que querem, elas querem só te julgar. Então, nós temos que vigiar a entrada da nossa boca. Nós precisamos ver o que a gente vai falar para as pessoas, porque eu achei tão interessante, tão maravilhoso
a pregação do missionário que foi pregar no ministério que eu congrego agora essa semana passada, que ele falou algo que Deus ele já me mostrava, algo que Deus ele já falava comigo. Isso é maravilhoso quando você ouve uma pessoa falar o que Deus já falou com você, né? Muitas pessoas não dão valor, queridos, a um novo convertido. Muitas pessoas não valorizam uma pessoa que ela chega ali, ela se converte. Eles não acreditam que você é usada por Deus. Ah, porque chegou ontem na igreja, já está sendo as coisas reveladas para a irmã, Deus já está falando com ela já está recebendo dons, já está recebendo bênçãos, queridos. Isso são pessoas hipócritas, queridos. Lemos na palavra do Senhor que o Senhor Jesus Cristo, os maiores inimigos que se levantaram contra a vida dele, no ministério dele, queridos, foram os sacerdotes, os grandes sacerdotes, foram os mestres da lei, pessoas que conheciam a palavra do Senhor, mas elas não viviam a palavra do Senhor, elas não praticavam a palavra do Senhor, queridos, elas eram mais. Então, queridos, olha só, Jesus, eles sentiram muita inveja de Jesus, porque Jesus, ele era grandemente, queridos, ali querido pelas pessoas, ele fazia milagres, ele libertava as pessoas, e aqueles grandes mestres não aceitavam aquilo, queridos. Ele era Deus, eles não aceitavam que, como que pode esse daí que conviveu no meio de nós, como que pode ele falar assim, ele conhecer desse jeito a palavra, como que pode ele fazer esses milagres, como que pode ele perdoar os pecados, como que pode ele ressuscitar, queridos. Jesus estava com 3 anos, 3 anos foram o ministério de Jesus. E aqueles homens anciãos já estavam velhos, já eram mestres da lei há muitos anos. Então, eles não queriam ficar por debaixo, porque eles foram fazer o quê? Eles se levantaram contra a vida de Jesus. Quem é o homem, queridos, para julgar você, para julgar eu? Porque, queridos, eu vou te dizer uma coisa, que as pessoas, elas não conhecem a intimidade que nós temos com Deus dentro do nosso quarto. Elas falam, queridos, elas falam daquilo que elas só vê as pessoas falar, comentar. Elas falam, queridos, do que elas não sabem. Essa é a verdade, queridos. Elas não conhecem a intimidade que você tem com Deus. Antes de eu me congregar, queridos, eu já estava vivendo experiências sobrenaturais com o Senhor dentro da minha casa e eu vivo até hoje. Mas no começo, queridos, foi experiências que Deus me mostrava, que Deus me falava, que Deus me ensinava, queridos. E se não fosse Deus, queridos, eu já não estaria mais de pé, porque quem me sustenta é o Senhor. Quem me sustenta, queridos, quem me põe de pé é o Senhor. Ele é o meu Senhor Jesus Cristo, Ele é a minha força. Então, queridos, eu vivi experiências sobrenaturais com o Senhor. Eu vivi muitas experiências. É claro que tem experiências que nós vamos ali ser impedidas pelo Espírito Santo de Deus de falar, porque tem pessoas que estão mesmo até na presença do Senhor, que elas já estão tão machucadas, queridos, já estão tão magoadas com outras pessoas, elas já estão até incrédulas dentro da casa do Senhor. Elas não vão acreditar. Ah, mas Deus não fala assim. Deus não fala desse jeito. Mas Deus não faz isso, queridos. Deus é Deus. Quem é o homem para contender? Quem é o homem para contender com Deus? Deus, ele é Deus, queridos. Se nós formos ler a palavra do Senhor, tantas coisas que Deus fez, querido, na vida das pessoas, na vida daquelas pessoas que se achavam tão sábias, queridos. E Deus, ele abate, querido. Ele abate uma pessoa que é exaltada, entende? Ele abate aquela pessoa que se exalta. Deus, ele não se agrada das pessoas soberbas. Deus não se agrada, Deus se agrada de uma pessoa humilde. As pessoas humildes, queridos, eu vou te dizer que elas são bênçãos na presença do Senhor, porque Deus, ele se agrada de um coração humilde, um coração que não se exalta. Um coração, queridos, que diz, eu conheço a palavra, Deus não fala desse jeito, Deus não fala assim. Queridos, quem é você para criticar? Quem é você para julgar um novo convertido? Deus fez maravilhas na minha vida, queridos. Se não fosse Deus que falasse comigo desde o começo, queridos, eu vou te dizer uma coisa.
eu já não estava mais na presença do Senhor. De tantas coisas que eu passei, queridos, de tantas coisas que eu vivi, queridos, dentro e fora da casa do Senhor, que eu ouvi, queridos, o Senhor, Ele é poderoso, Ele faz como Ele quer, Ele usa as pessoas que Ele quer, queridos. Quem somos nós, queridos, para dizer que Deus faz ou não faz? Então eu vivi essa experiência que eu estava ali dentro do carro. Voltar aqui a falar, né, queridos? Eu olhei para o céu e eu me lembrei de um sonho que Deus ele tinha me dado. Eu me via de frente para um mar. Eu me via de frente para um mar muito grande, um mar sem fim, um mar imenso, água bem azulzinha, 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 e eu pisando naquela areia bem branquinha, 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 queridos. Era na época que eu estava sentindo muito nojo de mim. Eu ia para debaixo do chuveiro, eu tomava banho, eu queria que saísse aquela imundícia do meu corpo, porque eu estava com muito nojo do meu corpo, eu estava com muita vergonha de Deus, eu pedia muito perdão de Deus. Senhor, me perdoa. Como que eu pude, Senhor, fazer isso com o Senhor? Como que eu pude, Senhor, me envolver com pessoas assim? Como que eu pude pessoas deixar tocar no meu corpo assim, Senhor? Eu falava para Deus, dali debaixo do chuveiro, eu tomava banho, 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 e com muito nojo do meu corpo, e Deus me deu esse sonho, queridos. Eu me via de frente para esse mar, não tinha mais nada, era só o mar e o céu e eu ali, e Deus acima do céu. Porque, queridos, eu me vi de frente para esse mar. E de repente, queridos, eu ouvi um barulho no céu, um barulhão, um barulho muito forte, um estrondo muito forte. E quando eu olhava para cima, queridos, para o céu, eu via, queridos, uma mão imensa. Vocês sabem o que é uma mão imensa? Somente o lado de uma mão descer, queridos. Uma mão descia assim meio que aberta, sabe? E aquele mar, para aquela mão, parecia um balde de água. Aquele mar, queridos, parecia um balde de água diante daquela mão enorme, queridos. Você não tem noção. Eu via um mar muito grande, muita água, um mar muito fundo, a água muito, muito azulzinha. Aquela areia bem branquinha que eu estava pisando. E o céu estava azulzinho, azulzinho, não tinha uma nuvem. O céu estava muito azulzinho, que nem o mar. E aquela mão enorme, que claro, ela era a mão de Deus. Ela descia do céu, queridos. Ela descia do céu bem devagarzinho, em direção ao meio do mar. E quando aquela mão descia, queridos, naquele mar que parecia ser um balde de água para aquela mão, de tão imensa que aquela mão era. E aí aquela mão ia e mergulhava até no fundo, queridos. E quando subia, subia com água nela, jorrando pelo meio dos dedos, e ficava aquela água no meio da palma da mão. E aquela mão vinha na minha direção e jogava assim, em cima de mim, queridos. E Deus falava assim para mim: pronto, filha, agora você está purificada. Queridos, essa experiência eu vivi antes de ir para a igreja, antes de me congregar. Como eu disse, eu já vivi muitas experiências com o Senhor, muito antes de me congregar. Então, eu ouvi a voz de Deus falar comigo, queridos, que eu estava purificada. E eu passei, queridos, a parar de ter aquele nojo, a parar de ter aquele nojo que eu tinha intenso do meu corpo, intenso de mim, sabe? Eu comecei a me olhar no espelho. Então, queridos, sem aquele olhar de nojo, o Senhor estava me purificando, queridos. Eu era uma pessoa que só Deus conhece, queridos, meu passado. E o inimigo, é claro, porque quando a gente não está na presença de Deus, nós estamos servindo a Satanás, queridos. Nós estamos, queridos, fazendo a vontade dele, a vontade da nossa carne. Porque, queridos, é isso que o inimigo ele faz na vida das pessoas que não conhecem Jesus. Ele cega as pessoas. A própria palavra do Senhor vai dizer que o inimigo ele cegou as pessoas já, que ele cega, mas a nossa venda ela sai quando nós passamos a confessar Jesus, nós passamos a querer Jesus para nossas vidas. Então, eu vivi muitas experiências com o Senhor, vivi experiências agora recentes. Tem experiências, é claro, que o Espírito Santo de Deus, como eu falei, ele não vai permitir eu falar. Eu já vivi experiências, queridos, de
de arrebatamento, já foram mais de 3 arrebatamentos que eu vivi, queridos, eu nunca falei isso, nenhum deles. Já vivi, queridos, experiências, Deus escrevendo no céu que me amava, na época que eu estava passando guerra mesmo assim intensa dentro de casa. Minha guerra começou foi dentro de casa. Antes de eu ir me congregar, não tinha ninguém não para me ajudar, queridos, era eu e Deus e eu. Eu me trancava no quarto. Eu ainda era muito agredida por palavras, por atitudes, queridos, tanto dentro de casa como fora. As pessoas não entendiam que eu realmente tinha entregado a minha vida a Jesus, que eu estava sendo transformada pelo Senhor. Eu fui muito agredida verbalmente, eu fui muito agredida, queridos, com palavras, eu era muito julgada, muito criticada. A Priscila estava um dia desse no mundo, hoje está falando aí de Deus. Queridos, eu comecei a falar foi de Deus para as pessoas, que eu vivia fazendo coisa errada, sabe? O inimigo usou tantas pessoas, com a permissão de Deus, é claro, para chegar na minha vida, para querer ainda as coisas comigo, para querer, queridos, fazer coisa errada. Mas eu já estava decidida que eu queria Jesus e eu falava de Jesus para elas. Olha, o mesmo Jesus que transformou a minha vida, que está transformando, ele pode transformar a tua também. Busca o Senhor, que ele vai te tirar dessa vida. Então, queridos, eu passei a viver experiências sobrenaturais com o Senhor. Passei a viver, queridos, experiências que não tem como eu explicar para vocês, queridos, porque a gente que vive experiências sobrenaturais com o Senhor, que é algo espiritual, queridos, não tem como a gente explicar. Nós sabemos que tem pessoas até que entendem um pouco, que são pessoas que vivem realmente no Espírito, porque as coisas do Espírito se discernem pelo Espírito, queridos. Quem vive na carne não vai entender o que é do Espírito. Então, eu vivi muitas experiências com o Senhor, queridos. Deus me ensinava muita coisa. Deus me mostrava muita coisa. Deus, ele me revelava muita coisa, queridos, sabe? E eu ficava assim, muito. Não sei nem como explicar para vocês. Eu ficava, meu Deus, não sei explicar para vocês, sabe? Mas eu ficava assim, às vezes assustada, vamos dizer assim. E eu ia para o quarto, eu orava muito, eu jejuava bastante. Se eu ia ler a palavra, queridos, eu não entendia muito como que era jejuar ainda. Eu ouvia o profeta falar sobre jejum e eu me lembro assim que cada vez que eu ia ler a Bíblia, eu abria um jejum para Deus me dar sabedoria da palavra, para Deus me ensinar. Se eu lia 1, 2, 3 horas, nesse período eu estava em jejum, entendeu? Então eu ia jejuando ali, mas eu tenho certeza que Deus ele recebia, porque Deus ele se revelava para mim de uma tremenda forma assim que não tem como explicar. Então, aí com o tempo a gente vai aprendendo, o Senhor ele vai nos ensinando mais, o Senhor já vai nos dando direção de como que Ele quer, muitas das vezes o horário que Ele quer que nós venhamos jejuar, os dias, qual o propósito. Então, queridos, eu aprendi muita coisa com o Senhor. Eu vivi muitas experiências com o Senhor. Eu passei pelo processo de libertação, foi começando dentro da minha casa. Eu caí possessa dentro da minha casa orando. Os demônios se manifestaram no meu corpo, me jogaram no chão, me machucaram, queridos. Eu passei semanas com dor no meu corpo, nas minhas costelas. Eu não tenho vergonha de falar isso não, queridos, porque quando eu caí possessa no quarto, eu estava em um propósito de oração, eu estava ali orando. Deus, ele usou o profeta para minha vida através do celular, porque Deus já estava falando comigo de coisas, de objetos que eu tinha que tirar de dentro da minha casa, queridos, porque eram objetos, eram imagens que não agradavam a Deus, queridos. A palavra do Senhor, ela vai dizer que Deus não divide a glória dele com ninguém, com nada. Então, eu passei a viver essas experiências com o Senhor, queridos. E aí o Senhor estava me mostrando o que eu tinha que tirar de dentro da minha casa. Tinha coisas consagradas dentro da minha casa, brinquedos dos meus filhos consagrados. Tinha roupas que eu tinha ganhado consagradas, queridos.
E aí o Senhor só confirmou através desse profeta, e eu entrei nesse propósito. Então, eu caí possessa e, e fui passando por esse processo. E quando eu vi aquilo acontecer comigo, eu fiquei maravilhada. Que nessa época que eu fiz esse propósito, é, que eu caí possessa no meu quarto, eu já estava congregando. Amém? Eu já estava congregando já. Então, o Senhor já estava me mostrando que eu tinha que tirar de dentro da minha casa coisas que não agradavam a Ele, coisas que eu guardava, que machucavam o meu coração, coisas do passado. Porque quando o Senhor ele chega, queridos, Ele vai nos transformar de dentro para fora. Nós vamos ter que nos libertar, queridos, daquilo que faz a gente sofrer, porque Jesus chega. Ele é a nossa alegria, queridos, Ele é a nossa paz. Então, e quando eu ia ler a Bíblia, que eu via as passagens que Jesus expulsava os demônios, que Jesus dava ordem para os demônios saírem, eu me alegrava, queridos. Eu me alegro quando eu vejo isso. Eu falava, meu Deus, eu vivi isso no meu corpo, né? Eu vivi isso no meu corpo. Isso para mim foi motivo de alegria, queridos. Eu viver experiências com o Senhor Jesus Cristo. Então, eu fui passando pelo processo de libertação, queridos. Deus começou a trabalhar muito, muito assim, rápido na minha vida, a partir do momento que eu abri minha boca, eu disse que eu queria ser transformada, que eu queria servir Jesus, que eu queria ser dele. E eu fui sendo transformada de dentro para fora, queridos. E eu me lembro também, queridos, que logo quando eu fui para a igreja, que eu falei aqui mais no vídeo antes, que eu confessei Jesus diante dos homens, eu senti essa necessidade, nós temos que fazer mesmo isso. E eu fui batizada nas águas, depois fui batizada no Espírito Santo. Essa experiência que eu vivi na minha vida de ser batizada no meu quarto, eu sempre senti, queridos, essa necessidade de ficar sozinha no meu quarto, de ficar sozinha em casa, de tirar momentos somente eu. Às vezes eu tenho meu quintal aqui em casa, eu gosto de ir lá para trás e eu fecho a porta, não deixo ninguém passar para lá. E eu gosto de ficar ali no meu cantinho com o Senhor, conversando com Ele. Então, eu vivi essa experiência no meu quarto. Eu nunca vou esquecer, foi no domingo. O meu esposo foi para casa da irmã dele, foram almoçar, almoço de família, ele me chamou para ir, eu falei, não quero ir. Eu já estava sentindo, assim, a necessidade de ficar só dentro de casa, só que eu digo assim, né, humano. Então, ele foi com meus filhos e eu fiquei dentro de casa. Depois que ele foi, eu fui ligar o som. Liguei o som e coloquei louvores para me ouvir. Coloquei louvores, queridos, até isso, logo no começo, antes de eu ir me congregar também, eu gostava muito de pagode. Tinha meu celular, era cheio de música de pagode, queridos, e eu peguei, eu excluí tudo, eu não queria mais nada daquilo na minha vida. Se eu ouvisse uma música de pagode, seja lá qual fosse a música, queridos, o meu ouvido doía o meu ouvido, eu queria tapar meus ouvidos, eu não queria ouvir, queridos. Eu peguei, apaguei tudo do meu celular, apaguei todas aqueles pagodes, apaguei tudo, eu apaguei foto com pessoas, eu saí limpando o meu celular, queridos, saí limpando o meu Facebook, queridos. Então, Deus, ele fez tudo isso na minha vida. E aí, nesse domingo, que era um almoço de família, eu fiquei só em casa. Coloquei o louvor e fui e vim para o meu quarto e fechei a porta do meu quarto, tranquei e vim orar, eu vim conversar com Deus. E depois eu comecei, queridos, a louvar o Senhor. E eu nunca vou esquecer o louvor que eu comecei a dançar para Deus. E foi o louvor Mil Graus. Eu comecei a dançar ele dentro do meu quarto, queridos, assim, imaginando eu dançando para Deus. Eu comecei a pular, eu comecei a imaginar que Deus estava ali na minha frente me vendo dançar, queridos. E eu comecei a me entregar para o Senhor. Então, queridos, chegou o momento que eu comecei a chorar, eu me joguei em cima da cama, queridos, e eu falei assim para Deus, e eu falei bem alto, Deus, eu quero ser discípula do Senhor. E nessa hora, queridos,
quando eu terminei de falar essa palavra, discípulo do Senhor, a minha língua começou a embolar, queridos. Eu comecei a falar em línguas, queridos. Foi um poder sobrenatural de Deus sobre a minha vida, dentro do meu quarto, da minha casa. A glória de Deus, queridos, desceu sobre a minha vida. E eu comecei a falar em línguas, Deus começou a falar comigo. E Deus, a voz de Deus falando comigo, e o louvor tocando. Aí começou a tocar outro louvor, que era aquele louvor sinceridade. No refrão dele, Deus falou muito comigo, queridos. Eu ouvi a voz de Deus naquele louvor. Que tudo Deus tinha permitido eu passar, queridos. Todos os vales, todas aquelas, sabe, aqueles desertos, aquelas humilhações que eu vivia, queridos. Desde a minha infância. Tudo aquilo que eu vivi, Deus começou a trazer tudo na minha mente, tudo que eu vivi, tudo que Ele me livrou, todos os livramentos que Ele tinha me dado, queridos, porque Ele já tinha me escolhido. E Deus começou a falar tremendamente comigo, queridos. Eu não tinha noção que isso iria acontecer na minha vida, queridos. E então, como nós estávamos num propósito, quando foi à noite, eu testemunhei entre meus irmãos o que tinha acontecido na minha vida. Eu tinha recebido aquela bênção do Senhor. Eu só orava, queridos. Quando eu comecei a congregar, que tinha os propósitos na igreja, eu só colocava a minha vida espiritual na presença do Senhor. Eu orava muito pela minha vida espiritual, e oro, né? Mas no começo, assim, eu buscava muito pela minha vida espiritual, não pedia nada material de Deus, era espiritual. Então, queridos, eu comecei a viver, queridos, experiências sobrenaturais com o Senhor mais ainda, porque eu verdadeiramente me lancei aos pés de Jesus, eu verdadeiramente entreguei o meu coração para Ele. E aí, queridos, é claro que com o tempo, né, a gente vai conhecendo mais e mais a verdade. E é claro, queridos, que vai existir sim pessoas que não vão acreditar em ti, pessoas que não vão dar nada por ti, porque tu é uma nova convertida, tu é um novo convertido. Mas eu quero te dizer, queridos, que maior é o Senhor que está conosco. Que quando nós temos uma intimidade com o Senhor, não importa o que as pessoas vão falar, queridos, não importa o que elas vão falar. Quando Deus, queridos, Ele sempre fala comigo assim, sempre falou comigo assim, sempre fala, filha, não olha para a direita, não olha para a esquerda, olha para mim. Eu sou o teu Deus, eu sou o teu Pai. Então, queridos, quem é o homem, queridos, para querer nos parar? Quem é o homem, queridos, para dizer que Deus não fala com uma pessoa que se converteu há pouco tempo? Quem é, queridos? Deus, Ele é Deus. Ele usa quem Ele quer, queridos. Ele fala com quem Ele quer, porque Ele conhece o coração de cada um de nós, queridos. Deus, Ele confunde até a mente do mais sábio que se acha sábio, queridos. Deus, Ele humilha essas pessoas, queridos. Então, o Senhor, Ele se revela para quem Ele quer, entende? E eu vivi muitas experiências com Deus em relação a isso. Deus me ensinou muita coisa, queridos. Eu digo, se não fosse Deus, queridos, se não fosse o Senhor na minha vida, eu tinha, queridos, já parado na presença do Senhor. Porque não é fácil, queridos. No começo a gente não entende. No começo a gente chora mesmo, mas eu chorava aos pés de Jesus. Quando eu chegava em casa de lugares que eu vinha, eu chegava em casa, eu ia chorar nos pés do Senhor. Eu ouvia palavras de humilhação, pessoas me humilhavam, queridos. E eu chegava em casa e eu falava para o Senhor tudo aquilo que eu estava sentindo, queridos. Não tem lugar melhor, queridos, do que a gente ir para os pés de Jesus. Não adianta, queridos, a gente querer ir para os pés do homem, querer, queridos, se abrir com o homem, queridos, porque muitas das vezes o homem ele não vai poder te ajudar. Coisas que só o Senhor ele pode nos ajudar, coisas que só nós precisamos ser libertos, queridos. Então, eu era muito assim de me trancar no quarto. Claro que eu ainda sou, digo no começo, né? Que eu não entendia. Quando eu comecei, só era eu e Deus e eu. Não tinha ninguém para me ajudar a orar, não. Eu orava só eu, não sabia orar, Deus me ensinou. Deus está me ensinando a cada dia a orar. Deus me ensinou que era um capítulo na Bíblia que eu não sabia, um versículo. Eu estou aprendendo, queridos. Eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo a palavra. Todos os dias nós temos que aprender com Deus mais e mais.
Nós precisamos aprender com o Senhor na palavra dele todos os dias, queridos. Todos os dias. E aí, queridos, eu vivi, recebia palavras contrárias, né? Aí Deus, quando Ele começa, queridos, a fazer a obra na tua vida, pessoas vão se levantar contra ti. Pessoas vão sentir inveja do teu ministério, vão sentir inveja do que Deus tem na tua vida, queridos, mas Deus, Ele é fiel para nos guardar. Porque o que Ele tem comigo e com você, queridos, é meu e teu, e ninguém pode tomar, ninguém pode roubar, queridos. Só nós que se nós quiser, queridos, a gente pode desistir, queridos, a gente pode pegar e não querer mais e pronto, Deus não quero mais e pronto. E aí sim você vai começar a cair, você vai começar a passar por situações difíceis, complicadas, porque você está rejeitando aquilo que Deus entregou nas tuas mãos. Mas, queridos, eu quero te dizer que o Senhor, quando Ele entrega algo nas nossas mãos, nós temos que zelar por aquilo que Ele entregou em nossas mãos, pelos dons, pelos talentos que Ele entregou, pelo ministério que Ele entregou em nossas mãos, queridos, porque não é nosso, queridos, é dele. Tudo que nós temos é do Senhor, queridos. O Senhor, Ele nos abençoa para que, através das nossas vidas, outras pessoas venham ser abençoadas. Outras pessoas, queridos, eles venham receber bênçãos do Senhor através das nossas vidas. Não é nosso, é do Senhor. É para a glória do nosso Senhor, é para a glória do nosso Deus, não é para a nossa glória, queridos. Eu vejo muito pessoas se gloriando por aí de quando Deus usa, de quando Deus fala através da sua boca, queridos. Isso não pode acontecer, querido, jamais, jamais, jamais. Isso não pode acontecer. Isso não pode entrar no coração do ser humano, a soberba, queridos. A altivez, queridos. Meu Deus do céu, isso é muito sério. Deus não se agrada disso. Precisamos ser humildes com aquilo que Deus entregou em nossas mãos, queridos. Precisamos saber usar, queridos. Precisamos pedir sabedoria do Senhor. Precisamos pedir domínio próprio do Senhor. Não podemos nos exaltar com aquilo que não é nosso, é de Deus, porque é para a glória do nosso Senhor Jesus, é para a glória do nosso Pai, queridos. E o Senhor, queridos, Ele é sobre as nossas vidas, quando Ele nos entrega algo, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele promete para nós. E quem é o homem para querer frustrar os planos do Senhor? Quem é, queridos, as pessoas que começam a se levantar contra as nossas vidas? Começam a querer aquilo que Deus entregou nas tuas mãos, que elas começam a querer ter o que você tem. Isso é impossível, queridos. A pessoa, ela tá até pecando contra o Senhor, ela tá rejeitando aquilo que Deus já entregou para ela, tá sentindo inveja do ministério da fulana, da ciclana, rejeitando aquilo que Deus entregou para ela. Deus, ele distribui a cada um conforme ele quer, a vontade dele, não é nossa. Mas, queridos, eu quero dizer que nós nos esforçamos para receber algo do Senhor. Se eu quero isso do Senhor, eu vou me esforçar, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou fazer propósito, eu vou me consagrar, vou fazer uma campanha. Eu fazia, queridos, assim, muito campanha e propósito, eu faço, mas no começo, como eu digo, que eu queria muito conhecer Deus e eu fazia mesmo, entende? Dentro da minha casa, eu e minha família, até hoje nós fazemos, temos nossos propósitos com o Senhor, temos nosso momento da palavra. Então, queridos, tudo isso Deus ele se agrada e as pessoas elas não sabem a vida que você tem com Deus dentro de casa, elas querem te criticar, elas querem dizer que você não é capaz, elas querem te rebaixar, mas o Senhor, queridos, ele é sobre as nossas vidas. Quem nos capacita é Deus. É claro que ele vai usar as pessoas para nos ensinar também, ele usa. E nós temos que reter aquilo que é bom para nossas vidas. Eu reti em pessoas o que foi bom para a minha vida. O que eu via que não estava dentro da palavra, que não era bom, eu lançava fora, queridos. Eu não recebia, eu não trazia aquilo como maldição na minha vida. Entende? Nós temos que reter o que é bom, o que você leu na palavra, está na palavra. Então, amém. E a gente, queridos, precisa estar muito dentro da palavra, conhecer mais a palavra do Senhor, para que nós não venhamos ser enganados, para que nós não venhamos, queridos, trazer, ao invés de bênção para a nossa vida, a gente venha trazer maldição. Amém, queridos? Eu deixo, queridos, essa palavra para as nossas vidas. Eu deixo esse testemunho meu para as nossas vidas.
Não importa quem vai criticar, não importa quem vai falar, não importa quem vai... Ah, mas a irmã era assim, a Priscila era assim, sabe, queridos? Não importa, não importa, queridos. Importante é nós falar mesmo de Jesus e testemunhar aquilo que o Senhor trazia ao nosso espírito. Não importa que as pessoas vão criticar. Hoje muitas pessoas só querem saber de julgar mesmo, só querem saber de apedrejar. Isso é normal, porque está dentro da palavra do Senhor. E a palavra dele vai dizer que nós temos que nos alegrar quando nós, queridos, somos perseguidos. Temos que nos alegrar, queridos, porque é o bom sinal, é que nós estamos fazendo a obra do Senhor, que nós estamos fazendo a vontade do Senhor, queridos. Os discípulos dele várias vezes foram levados ao sinédrio, várias vezes foram levados para serem presos, queridos. E eles falavam que eles tinham que primeiro ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, queridos, para depois ouvir a voz do homem. Eles tinham que primeiro obedecer a Deus, para depois obedecer o homem, queridos. Então, nós temos que obedecer primeiro a Deus, em primeiro lugar a Deus. A Deus, queridos. Ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Temos que obedecer primeiramente ao Senhor e falar aquilo que o Senhor traz ao nosso espírito. Se vão criticar, que critiquem, mas feliz sou eu que estou aqui falando de Jesus para vocês, queridos. E feliz sou eu que estou aqui testemunhando para vocês o que Deus fez na minha vida. E eu vou testemunhar mais daquilo que Deus trazia ao meu espírito para vocês. Compartilhar mais, que Deus venha tocar no teu coração. Que Deus ele venha fazer uma grande obra na tua vida. Em nome de Jesus, que você venha abrir a porta do teu coração. Jesus diz lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Queridos, eu abri a porta do meu coração. Jesus entrou e ceou comigo e minha família. Queridos, é tão maravilhoso quando trazemos Jesus para dentro do nosso coração. Ele começa a transformar nossas vidas tão tremendamente, queridos. Sabe? É claro que não vai ser fácil. Não vai ser fácil, vamos ter que negar nós mesmos, vamos ter que negar muita coisa, como eu disse aqui, sobre as obras da carne, queridos. Para poder recebermos as frutos do Espírito Santo, nós precisamos renunciar. Renunciar ao pecado, renunciar aquilo que não agrada a Deus. Amém? Eu deixo essa palavra, esse testemunho para mim, para a sua vida, que venha edificar a sua vida. E como eu já disse, aqueles que forem criticar mesmo, que critiquem se quiser. Eu estou aqui para falar do que Deus fez na minha vida. Eu estou agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele está me dando, queridos, porque o Senhor ele já tinha ministrado sobre a minha vida que chegaria esse dia. Então, queridos, já está chegando o momento. E eu creio que Deus fará uma grande obra, queridos, na tua vida, assim como Ele fez na minha. Amém? Basta você querer, basta você abrir a porta do teu coração para Jesus entrar. Amém? Eu deixo aqui, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que você venha ter uma noite muito abençoada, uma noite cheia da presença do Senhor. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.